Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Rui. Estou ministrando a disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico. Daremos início ao quarto módulo, o qual será dividido em 2 unidades. A primeira unidade falaremos um pouquinho da administração medicamentosa e as suas vias, juntamente com a atribuição da enfermagem. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Primeiramente, em relação à administração medicamentosa, ela é nada mais, nada menos que uma das maiores responsabilidades da equipe técnica de enfermagem, né? Ou da equipe de enfermagem como um todo. Logicamente, devendo ser exercida de modo adequado e seguro por meio de prevenção de erros e até mesmo o que nós conhecemos como falhas, beleza? Sendo assim, temos que evitar erros, trazendo consigo a segurança do paciente, promovendo uma melhora na qualidade assistencial frente ao cuidado. Tá ok? Vamos lá. Levando em conceito a todo o que nós já conhecemos como as drogas, as medicações, as quais não vamos citar, está no outro módulo passado, né? Vamos aqui. No Brasil, o órgão que institui as regras de nomenclatura de fármacos seria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecido como Anvisa, tá? Através da RC de número 216, de 21/10/2012, criou-se até então um Manual de Denominações Comuns Brasileira, ou MDCB. Logicamente, é imprescindível que nós, como equipe de enfermagem, tenhamos conhecimentos em relação às formas das medicações, as formas que elas podem apresentar-se, né? E também o qual vai influenciar na escolha da via correta para ser administrado esse medicamento. Sendo assim, quando nós temos conhecimento de um medicamento, conforme a sua aparência, conforme a sua característica, o seu estado no qual ele se encontra, saberemos diretamente a forma qual ele vai ser administrada, portanto, evitaremos o que nós conhecemos como erro durante a administração medicamentosa. Beleza? Vamos lá. Quais são as principais vias, professor? Já citamos, porém, vamos salientar um pouco mais aqui neste módulo. Principais vias as quais vamos falar aqui seriam as vias parenterais. Lembrando que a prática será feita em um outro momento, tá? O qual vai ser voltado literalmente para colocar em prática tudo que vocês estão vendo aqui na teoria, tá bom? A via parenteral nada mais é que o termo, anotem, o termo parenteral provém do grego para o lado e enteros, ou seja, ao lado do trato digestório, né? Significa que a medicação vai ser feita ao lado do trato digestório ou sem utilizar o trato digestório. Sendo assim, em outras palavras, podemos fazer administração endovenosas ou outras vias as quais vamos citar, junto com o uso de medicamentos por vias as quais utilizem o trato digestório, tá bom? Mas a maioria das vezes é as quais não utilizam o trato digestório para a sua finalidade de administração. A via parenteral, em seu sentido amplo, refere-se à administração de medicamentos ou nutrientes por qualquer via que não seja a oral e a intestinal. A via parenteral ela é uma via muito utilizada principalmente quando citamos hospitais, ambulatórios e até mesmo os postos de saúde. É um procedimento comum na nossa prática assistencial, com enfoque preventivo ou até mesmo curativista, realizado por médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, auxiliares de enfermagem e outras profissões aí que têm essa incumbência de administração de medicação por via parenteral. Tá ok? Agora vamos lá. A primeira via parenteral, conhecida como via intradérmica. O que é isso, professor? É quando administramos uma medicação abaixo da epiderme. Utilizamos somente a via da pele, literalmente. Geralmente aplicada na região do antebraço ou até mesmo em outras regiões como a região deltoidiana, tá? Mas ela tem uma característica muito importante. Só é utilizada para a aplicação de vacinas
ou para fazer testes de sensibilidade ou hipersensibilidade. Como assim, professor? Vamos identificar se um paciente apresenta alergia a determinadas substâncias. Até então, administramos uma quantidade X daquela substância sobre a pele do paciente, abaixo da pele, literalmente, e então vamos identificar se esse paciente vai ter uma reação cutânea, uma reação alérgica a determinados componentes. Logicamente, dá a característica da via intradérmica, tá ok? Qual é o volume máximo que eu posso fazer dessas substâncias em via intradérmica, professor? O volume seria aquele de 1 ml ou o que nós conhecemos como 100 unidades, beleza? A absorção dessa via ela é muito lenta. Por que ela é muito lenta, professor? Porque literalmente não temos vasos sanguíneos nessa cavidade da pele. Então, automaticamente, a absorção vai ser por longo prazo, vai demorar um pouquinho mais até que essa droga caia na sua metabolização, caia na corrente sanguínea e automaticamente ela tenha seu efeito terapêutico. Tá? Quais são os locais mais utilizados para a via intradérmica, professor? Podemos citar aí o antebraço, a região do tórax e também a região escapular, sendo as mais utilizadas para intradérmica, beleza? O ângulo dessa administração seria uma angulação de 15 graus, a qual eu vou estar com a agulha de forma rasa perante a pele. Como seria isso mais caracteristicamente falando, professor? Mas como eu posso associar isso com a minha prática? Lembra quando vocês pegavam a agulha, ficava furando assim a mão e deixava a agulha, por exemplo, solta e ela não caía porque ela ficava presa sob a pele? Literalmente, quando fazemos uma introdução de uma agulha, a qual pega somente a camada inicial da pele, automaticamente não perfurando assim o tecido subcutâneo ou outra camada, tá? No caso, camada muscular, entre outros. Logicamente, seria somente a intraderme, tá ok? Uma outra característica importantíssima que temos que falar sobre a via intradérmica é a formação da pápula. O que é essa pápula, professor? Assim que introduzimos uma medicação ou qualquer substância, ou, no caso, uma vacina na via intradérmica, forma-se um carocinho, literalmente, um edema, uma pápula, seria uma bolhazinha. Ah, professor, mas essa bolha estoura? Não, ela não estoura, porque literalmente não foi o surgimento, a pele não tem características de elasticidade e pode romper por conta dessa administração. Não, mas ela vai formar literalmente um carocinho, o qual é conhecido e chamado como pápula, em aspecto de uma pele de casca de laranja, tá? Nessa região da pápula, podendo ficar vermelho em volta, enfim. É bem característico do que nós conhecemos perante a punção intradérmica, tá bom? Vamos lá, continuando. A via subcutânea. O tecido subcutâneo ele não é ricamente suprido com sangue, como o músculo, tá? Por isso a absorção é mais lenta e apropriada para soluções não irritantes, como vacinas e anticoagulantes. O volume máximo para uma realização de uma medicação do tipo seria de 1,5 ml ou o que nós conhecemos como 150 unidades. Os medicamentos mais comuns aplicados nessas vias podemos citar aí heparina, enoxaparina e o que nós conhecemos como um medicamento usual para diabetes, como insulina, tá ok? Vamos lá. O comprimento da agulha vai definir o ângulo de inserção, sendo assim, quanto maior for a agulha, automaticamente o ângulo da inserção vai ser menor, tá? Eu vou diminuir. De preferência, devemos introduzir numa angulação de 90 graus, porém, caso não tenhamos a agulha num comprimento de 13 por 4,5, esses graus vai se aumentando, vai ficando cada vez mais raso. Veremos isso tudo na prática, beleza? Vamos lá. O local mais comum para aplicação dessas medicações, professor, dessa via, onde seria? A região próxima aqui, ó, ao braço, tá? Próximo ao deltoide, porém a parte de trás do braço, literalmente, tá? A face anterior da coxa e a região periumbilical, que envolve toda a questão abdominal do paciente, tá bom? Vamos lá. Para a terceira via, a via intramuscular. Uma característica muito importante quando comparado com a via subcutânea é que o tecido muscular ele é ricamente vascularizado, tá? Ou seja, ele possui muitos vasos sanguíneos. Por conta disso, a sua absorção é um pouco mais rápida quando comparada com a via subcutânea, beleza? Nesse caso, necessitamos do uso de uma agulha com maior calibre e maior profundidade.
Por que, professor, diz? Porque teremos que atravessar o tecido subcutâneo até que alcancemos o que nós conhecemos como tecido muscular, beleza? O ângulo de inserção seria a angulação de 90 graus, literalmente. Eu vou fazer a prega na região muscular do paciente e literalmente eu vou fazer a introdução numa angulação de 90 graus. Lembrando que tem toda uma técnica eficaz para tudo isso, tá? Vamos aprender tudo isso na prática. E quais as medicações são realizadas no músculo, professor? Geralmente realizamos medicações irritantes e viscosas. O que seria isso, professor? Soluções oleosas, as quais não precisa necessariamente de diluir, tá? Nesse caso, podemos fazer esses tipos de medicações porque o músculo, por não ter tantas terminações nervosas e também por não ter tanta vascularização, essas medicações não vai provocar uma irritação nessa região, tá? Por esse motivo, podemos fazer medicamentos irritantes e viscosos, ou seja, quando feito em veias, ela pode provocar uma lesão, tá? Como até mesmo o rompimento daquela veia por ser irritante. Logicamente, se opta, então, para fazer essa medicação na via intramuscular. Outros casos seriam os medicamentos viscosos. E o que seria necessariamente um medicamento viscoso, professor? Uma medicação oleosa, a qual não pode entrar em contato diretamente com a corrente sanguínea. Beleza? Agora, professor, qual é o volume máximo que eu posso aplicar essa medicação em um paciente de acordo com a via intramuscular? Primeiramente, temos que lembrar que eu posso fazer até 5 ml. Porém, não são todos os músculos que suportam essa quantidade total de ml de uma medicação. Como assim, professor? Tem regiões do nosso corpo, ou seja, músculos do nosso corpo, que suporta apenas 2 ml, que no caso seria o quê? A região deltoidiana, de 2 a 3 ml. O vasto lateral da coxa, ela recebe até 3 a 4 ml. No caso reto femoral, mais precisamente na parte anterior da coxa, que recebe até 5 ml. Temos o ventroglúteo e o dorso glúteo. Ventroglúteo seria aqui na região mais precisamente da crista ilíaca, que recebe até 4 ml. Já o dorso glúteo, que seria literalmente na nádega, a parte traseira, seria a região que pode receber até 5 ml, dependendo da substância, não podendo passar o limite. Ah, professor, mas eu posso fazer qualquer medicação na região do músculo deltoidiano? Não, não podemos fazer qualquer medicação no músculo deltoidiano, deixando esse músculo especificamente para receber o que nós conhecemos como vacinas. Então, de preferência, fazemos nos músculos deltoidianos, que seria aqui a parte superior do braço, o que nós conhecemos como vacinas, tá ok? De acordo com idade, de acordo com precisões, enfim, isso aí vai variar de acordo com todo o protocolo em relação às vacinações, tá bom? Podemos citar, por último, a via endovenosa ou intravenosa, que nada mais é quando introduzimos uma medicação diretamente dentro da corrente sanguínea, dentro das veias, tá ok? Vamos lá! A grande vantagem de uma via intravenosa seria o quê? A possibilidade de suportar grande quantidade de volume. Ou seja, se um paciente está desidratado, o médico prescreve lá 3 litros de soro nesse paciente. Esse paciente vai receber o soro, mais especificamente, por via o quê? Endovenosa. Então, automaticamente, essa via pode suportar esses 3 litros, mas eu vou fazer de forma corrida, professor, com uma forma mais acelerada, a infusão mais rápida? Não. Tudo vai depender da situação que o paciente se encontra. Por exemplo, se o paciente encontra-se em um processo de choque hipovolêmico. O que é choque hipovolêmico? A perca sanguínea excessiva de sangue. Nesse caso, tem-se a necessidade de uma infusão rápida e com um volume muito alto. Então, pode ser aí que, ao mesmo tempo que o paciente está lá durante o processo de perca sanguínea excessiva, tem a necessidade de fazer um volume aí bem alto, tá bom? Mas quando relacionada à via endovenosa, é uma via de uma ação muito rápida, o que nós conhecemos como ação sistêmica. Por que disso, professor? Porque a maioria das vezes, quando administramos uma medicação na via endovenosa, ou seja, dentro da veia, essa medicação ela já está pronta, ela já está metabolizada, automaticamente ela cai na corrente sanguínea, chegando diretamente na onde eu quero que esse medicamento faça efeito. Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça e eu faço uma dipirona, ela vai agir de forma
rápida e central que nós conhecemos como via sistêmica. Ela vai agir diretamente no corpo, não tendo necessidade de ser metabolizado, absorvido pelo intestino, metabolizado no fígado, caindo na corrente sanguínea e chega na onde tem o seu efeito terapêutico por fim. O que é diferente da veia, tá? Aplicamos na veia, a medicação já vai para o fígado, já é metabolizada e já chega na onde tem que ser feito o efeito, tá? Literalmente. Tá bom? Vamos lá. A posição única espera-se que seja a ideal ou melhor, como eu vou explicar isso para vocês. Quando formos fazer uma punção em um paciente, temos que ter em mente confiança, tranquilidade para realizar essa punção, porque a ideal é que seja feita apenas uma tentativa. Logicamente, se fizermos mais de uma tentativa, esse paciente pode encontrar-se irritadiço, pode apresentar-se estressado, não querer realizar a medicação. Por esse motivo, temos que ter segurança naquilo que estamos fazendo para que tentamos evitar o erro e, consequentemente, ter que fazer uma nova punção. Beleza? O bisel da medicação sempre voltado para cima, ou seja, eu tenho que sempre ver o chanfrado da agulha, tá? Porque, literalmente, isso vai me dar uma margem de segurança durante a punção, entre outras características. Devo introduzir a agulha mais ou menos 1 centímetro no braço, para que, então, eu possa estar realizando ou coleta de material ou até mesmo infusão de uma substância dentro da veia do paciente. A angulação é uma angulação de 30 graus, ou seja, de acordo com a agulha, eu não vou enfiar ela numa angulação reta, uma angulação de 90 graus. É sempre lateralizado rente à pele, com sentido o quê? Com sentido a região central do coração, tá? Jamais fazer voltado para a periferia, jamais perfurar uma veia do paciente voltada a agulha para a mão ou para o pé, tá bom? Jamais, porque a gente tem que seguir o fluxo da gravidade em relação à pressão do sangue. Porque a tendência é sair dos vasos e ir para o coração, do coração e para os tecidos, não é? E assim sucessivamente temos que pensar nesta teoria também durante o ato de realização de uma punção venosa, tá bom? Vamos lá. Falando em relação às punções, temos que prioritariamente definir o que seria erros adversos ou a principal característica da equipe de enfermagem que está administrando esses medicamentos seria evitar essas complicações, conhecidas como já falado, eventos adversos. Podemos citar aí, sigam comigo. Embolia, que é quando se dá a formação de um trombo, o qual gera obstrução na corrente sanguínea, seja este gasoso, líquido ou sólido. Podemos dar exemplos aí, professor? Podemos, injeção de ar, por exemplo, você infunde ar dentro da corrente sanguínea do paciente, isso pode gerar um trombo, causando um entupimento, literalmente, da veia de um paciente, enfim, e, consequente, gerar uma isquemia, entre outros, interrompendo aí o fluxo sanguíneo, tá? Podemos citar também gordura, uma placa de gordura, massas neoplásicas e outras características, respectivamente falando. Temos outro exemplo aí que nós conhecemos como evento adverso, que seria anafilaxia, que seria uma reação alérgica, tá? Uma reação alérgica aguda do momento que o paciente está em relação ao agente que ele entrou em contato. Por exemplo, muitas das vezes fazemos uma medicação o qual o paciente apresenta alergia. Um exemplo muito simples e muito comum é a alergia à dipirona. Portanto, todas as vezes que vamos fazer a administração de uma medicação no paciente, sempre temos de praxe que perguntar ao cliente se ele tem alergia a qualquer medicação que seja. Caso contrário, o paciente apresenta alergia e você realiza aquela medicação, o qual ele tem alergia daquela medicação, se ele apresentar reação anafilática, o culpado pode cair sobre você. Logicamente, o paciente tem que perguntar também, qual é a medicação que eu estou tomando? Professor, mas é o paciente que sabe qual é a alergia. Portanto, cabe a nós, como profissionais, perguntar se o paciente tem alergia antes mesmo de realizar a medicação, para que, então, possamos prevenir essas reações alérgicas ou esses erros, digamos assim, tá bom? A maioria das vezes, quando não reconhecida de forma precoce ou quando encontra-se na forma grave
no caso uma anafilaxia, o mesmo pode fazer com que o paciente apresente uma resposta do sistema imunológico de forma súbita, entre menos de 1 minuto e até poucas horas após a exposição a um alérgeno, o qual a pessoa desenvolveu um tipo de hipersensibilidade. E caso esse paciente não seja identificado uma anafilaxia de forma precoce, ele pode apresentar graves consequências como edema de glote, que seria o edema da garganta, o fechamento da garganta, literalmente, indo a óbito e, consequentemente, caso não seja realizados antídotos reais ou mais eficazes para o momento da situação do paciente. Podemos provocar através do erro de uma medicação, o erro durante um ato de infusão medicamentosa, o que nós conhecemos como dermatite. O que seria isso, professor? Acompanhe. É uma reação inflamatória que ocorre na pele devido à exposição a um componente que causa irritação ou alergia, podendo provocar também erupção cutânea, coceira, vermelhidão e descamação, os quais são os principais sintomas de uma dermatite. E, por fim, podemos trazer aí como evento adverso também uma flebite. O que seria flebite, professor? Nada mais é que o termo utilizado para designar todo tipo de inflamação da parede das veias. Esta inflamação ocorre dentro da parede do vaso, permitindo a agregação plaquetária, podendo até então formar um trombo, levando a uma condição chamada de tromboflebite. Possui como sintomas o que podemos citar como algia, calor, rubor, vermelhidão, ardor, endurecimento no local da punção e endurecimento do local quando evolui para uma tromboflebite. De acordo com as imagens as quais estão sendo passadas para vocês neste momento, estaremos visualizando alguns equipamentos que utilizamos durante as punções de medicação e também durante as administrações de medicamentos. Beleza? Temos aí a primeira imagem, que seria o scalp borboleta ou borboleta, tá ok? Ele é marcado ou conhecido como um dispositivo que possui 2 abas, tá? E, logicamente, ele possui coloração e calibre, podendo ir do 19 até o 25, 27 e outras numerações. De acordo com o tamanho do calibre, ou seja, quanto maior o número, mais fino seria o scalp. Já não acontece o mesmo nos gelco, ou mais conhecido como abocate. Eles são catéteres flexíveis. Qual a diferença de um gelco para um scalp, professor? O scalp será realizado ou utilizado durante o procedimento de uma infusão medicamentosa, o qual o paciente vai fazer a medicação e vai para casa. Ou seja, ele é rígido, ele possui a sua haste inteiramente com inox ou um aço, digamos assim, e terminou a punção do paciente, fez a medicação, retirou, desprezou no lixo infecto-cortante ou pérfuro cortante, tá ok? E, em outras palavras, esse paciente faz a medicação, logo depois ele já é liberado para casa. Caso o paciente tenha necessidade de ficar em observação por mais de 24 horas, ou caso ele vai ficar em internação, não se utiliza o scalp. Por quê, professor? Porque, como dito para vocês, a haste da agulha do scalp, ele é totalmente de aço, de alumínio, tá? E ele não dobra. Então, se eu, por exemplo, vir a puncionar a dobra do paciente, a dobra de um braço do paciente, mais especificamente a veia cefálica ou basílica, nesse caso o paciente não terá mobilidade de dobrar, o que difere do catéter, no caso que nós conhecemos como abocate. Como assim, professor? O abocate, ele tem o seu mandril, que é conhecido como a agulha, qual vai perfurar aquela região ou a veia do paciente, e temos também a parte flexível, tá? Que no caso seria o catéter, literalmente. Quando fazemos a punção do paciente, da veia do paciente, introduz a veia juntamente com o mandril e depois introduz somente o catéter de silicone, retirando o mandril, depois, logicamente, acoplando ao equipo. Ah, professor, mas aí vai ficar só a parte de silicone dentro do paciente? Sim, exatamente. E como assim, professor? A agulha entra dentro do catéter de silicone? Sim, ela entra. Ah, mas não vai furar, não vai rasgar o catéter? Não, porque ele tem toda uma forma de dispositivo e automaticamente ele foi feito justamente para isso. Terminou a introdução do
catéter, no caso o silicone, retira o mandril e vem com o equipo do soro e conecta no paciente, ficando somente a parte flexível, dando possibilidade de uma maior mobilidade do membro qual está sendo puncionado esse paciente. Beleza? As variações em relação à nomenclatura também vai de acordo com o número, tá? Tendo várias colorações, quanto, por exemplo, cinza, laranja, verde, rosa, azul, 24. Cada um vai ter a sua característica específica. Quanto mais fino for o catéter, será utilizado para crianças ou até mesmo pessoas desidratadas, como idosos e tudo mais, porque justamente são veias mais sensíveis, não conseguem suportar uma agulha muito calibrosa. Portanto, optamos pelos catéteres de numeração o quê? Menor. Lembrando que nós, como enfermeiros e técnicos, temos total capacidade de identificar o tamanho ou dimensionar o calibre dessa veia e automaticamente realizar a punção. Ou seja, eu tenho autonomia para escolher o número do catéter que eu vou usar, professor? Tenho sim. Se for criança, é lógico que tem uma especificidade. Eu sei que se o paciente necessita de um volume maior, eu tenho que puncionar uma veia com maior calibre, automaticamente eu tenho que pegar um catéter de um calibre maior, ou seja, mais grosso, né, literalmente. E se for uma criança, eu tenho que optar pelos catéteres, o quê? Cada vez mais fino. Lembrando que vai da numeração de 24 até o 14, tá ok? Conforme mostra na imagem para vocês. Vamos lá. As colorações e relação também ao calibre vai diagnosticar a caracterização ou a indicação do uso desse catéter. Como assim, professor? Geralmente, o catéter número 14, ou de coloração laranja, ele é utilizado principalmente em casos de ressuscitação cardíaca, o qual tem necessidade de fazer infusões de drogas vasoativas e cardiotônicas durante o processo de PCR, ou seja, aliás, RCP, ou seja, ressuscitação cardiopulmonar. Logicamente, temos necessidade de fazer infusões de adrenalina e outros cardiotônicos aí. Por esse motivo, necessitamos de um calibre maior. Temos aí a de coloração cinza, que é utilizado, ou número 16, que é utilizado para casos de cirurgia vascular. Temos o número 18, que seria o verde, utilizado em cirurgias de amplas características. Não tem necessidade, assim, uma especificidade, tá? De qual cirurgia que seja. Qualquer cirurgia que seja, o mais aconselhado que seria o catéter de número 18. O catéter de número 20, ou de coloração rosa, ele é mais utilizado para pacientes que vão ficar sob internação, de preferência adultos, tá bom? O de coloração azul, ele é o número 22G, ele é utilizado mais para pessoas com a pele um pouco mais frágil, uma veia mais fina, ou melhor, uma veia menos resistente, consequentemente utilizado por pediatria, né? No caso, crianças de 2 até 12 anos, ou pacientes que estejam acometidos como algum tipo de câncer, o qual são submetidos a quimioterapias, automaticamente as veias desses pacientes são muito frágeis, tendo necessidade de uso de um calibre bem menor, tá? Ou até mesmo adultos frágeis que estejam na situação fragilizada quando relacionado às suas veias, tá bom? E por fim, o número 24, que seria o amarelo, utilizado para recém-nascidos ou paciente que esteja em tratamento de oncologia, como já citado anteriormente. Temos também as agulhas também vai ser caracterizada de acordo com a sua definição. Quanto mais fina for a agulha ou menor o tamanho dela, ela vai receber uma numeração que um pouco menor quando comparada às outras, tá? Quanto maior a numeração, maior é o calibre, o que difere, nesse caso, dos gelcos e até mesmo dos scalps. As agulhas, quanto mais calibrosa, ela tem a finalidade de fazer o quê? Uso de auxiliar na preparação do medicamento, ou seja, utilizada para realização de diluição dos medicamentos. Já as mais finas, como por exemplo, do 27/8 em diante, ou seja, quando a numeração vai diminuindo, elas já são utilizadas para a realização de medicações em casos tenha necessidade de vias intramusculares ou subcutânea. Beleza? Vamos lá. Conforme a imagem também, vocês podem identificar seringas de distintos tamanhos, sendo ele de 1 ml
até 200, 300 ml as agulhas, aliás, as seringas, tá? Nesse caso, vai muito em relação à finalidade. Por exemplo, eu não vou utilizar uma seringa de 200 ml para fazer uma medicação de 5 ml no paciente. Não, pelo contrário. Essa seringa, ela pode ser utilizada apenas para introdução de dieta, por exemplo, na via da sonda do paciente, tá? Por via de sondas nasoentéricas ou nasogástricas, enfim, de acordo com a prescrição médica também, tá? Logicamente, as vias, as seringas mais utilizadas seria de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml e 20 ml, as mais comuns em relação às nossas unidades hospitalares, tá ok? Terminamos aqui a nossa primeira unidade do nosso quarto módulo. Espero encontrar vocês no próximo módulo.